Bom dia de sábado pra você. Bruninho aqui. Não é americano não, viu, gente? A camisa que é bonita. O Cruzeiro tá meio... Mas enfim, não é disso que eu quero falar, não. Falar no assunto que tá queimando no meu coração essa semana inteira. E tudo que eu falo, eu termino... Tudo que eu converso, termino falando esse assunto. Se você falar comigo de pão de queijo, eu vou terminar falando disso. Quero falar de oração, né? Beleza. Eu até fiz umas anotações aqui. Eu quero usar como texto base Apocalipse 22:4, que fala que verão seu rosto e na testa terão escrito o nome de Deus. Eu quero, à luz da palavra, responder só algumas questões que eu tenho conversado com algumas pessoas e é questão que é pra gente pensar mesmo. Qualquer um tem esse tipo de dúvida, viu, gente? Por quê? Porque a oração é a forma que Deus usou para se comunicar com a gente. É a melhor forma e eficiente, né? Que ele achou melhor, de aprendizado, para a gente poder falar com ele. Se você fosse Deus, como é que você ia conversar com seus filhos, né? E aí a oração é a forma perfeita. Uma dúvida a respeito do lugar. Olha, vocês podem ver que eu estou num lugar muito top, né? Algumas pessoas vão para o monte, outras pessoas vão para o meio da natureza. Mas aí qual é o lugar perfeito para você se conectar com Deus? Então, Deus ele não tem um lugar. Deus ele tá em todos os lugares, é por isso que ele não tem um lugar. Tem uns lugares que é mais fácil achar ele? Tem. Tipo, por exemplo, na igreja é mais fácil achar ele, porque o pessoal tá lá pra orar e adorar a Deus, né? Louvar ele. No hospital também é um lugar que você pode achar Deus, né? Porque as pessoas estão orando bastante. Mas enfim, todo lugar é lugar, né? A respeito da Bíblia, qualquer lugar a gente deve orar, porque o lugar perfeito não existe. Então, todo lugar é o lugar perfeito. A realidade é que a gente deve orar em espírito e em verdade. Então, orar incessantemente, né? A todo tempo. Tipo, você põe lenha de manhã, de tarde, à noite, né? E ora aos poucos, ora dependendo da sua intimidade com o Pai. Lembrando que Deus ele não tem filhos prediletos, tá? Ele tem aquelas pessoas que conversam com ele. A respeito do diálogo com Deus, da oração, é você saber falar com ele, contar seus problemas, contar tudo. Isso até faz parte da psicologia, quando você vai contar para um psicólogo, alguém que tem depressão, toque, ansiedade. E é claro, ouvir Deus também, não é só contar não, você vai ouvir, porque às vezes a gente fala, descarrega e Deus quer falar, a gente não fica quieto, não fica em silêncio. Então Deus ele quer o silêncio para ele falar com a gente também. Lembrando que ele usa pessoas para fazer isso, ele usa músicas, louvores, ele usa várias formas, até sonhos, né? Beleza, então o lugar é qualquer lugar. Agora, a respeito de madrugada, muita gente fala, madrugada é forte, até pros demônios. É hora que 3 horas da manhã o bicho ataca. A respeito disso, cara, eu não acho que a 3 horas influencia, a madrugada influencia. Assim, a madrugada você tá sozinho, a madrugada você não tem barulho, não tem ninguém para ir lá no seu quarto para poder falar com você, aquela coisa. Ou na rua, não tem ninguém passando na rua, nenhum carro, aí você pode orar assim de fora da sua casa, não sei, né? Mas a madrugada ela é isso. Agora, a madrugada ela é forte no sentido de quê? Porque você acorda tirando o seu sono para dar para Deus. Então Deus ele quer um jejum da gente justo. Então um jejum que a gente se entrega. Então o sono seu é uma coisa muito forte para você. O sono seu é algo que você não pode ficar sem, né? E aí às 3 horas da manhã é o horário que a maioria das pessoas está no ápice do sono. Porque quando você começa a dormir, você acorda com qualquer barulhinho. Quando já é de manhã, 6 horas, 5 horas, você já está quase acordando, seu corpo já descansou. Agora 3 horas você está no meio do negócio. Aí é a hora do sono pesado, né? E aí você abre mão para acordar, para orar, aí é forte por isso, né? Porque aí você está fazendo um jejum ao mesmo tempo, né? Mas lugar não tem. Jesus ele saía para ir no monte orar, porque era um lugar que ele ficava sozinho. Porque quando ele estava na cidade e nas casas, a multidão ia atrás, os discípulos iam atrás. Aí o cara não conseguia orar com Deus, ele ficava o dia inteiro expulsando demônio, curando gente, ensinando a Bíblia. E aí ele não tinha tempo para falar com o Pai, ele precisava também, igual a gente precisa, é claro, né? Então eu saio porque, olha, você tá vendo, ó, eu tô sozinho, não tem nem boi hoje.
Então é um lugar que eu consigo conversar com Deus, eu consigo fazer esse vídeo sem as pessoas na rua me achar um doido, falando sozinho. E é isso, né? O lugar não tem, o lugar não... o lugar é mais pra isso, então na madrugada não tem nada demais. Beleza, outro assunto aqui muito top. A oração de acordo com a vontade dele, né? Então, igual eu falei, acordar de madrugada não é um talismã. Acordar de madrugada não é uma coisa que vai, né? Enfim, não é um talismã. Quando a gente orar, a gente deve orar em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, porque ele os méritos é dele. A gente não merece nada pelos nossos méritos. A gente não merece nem receber o que a gente ora. E quanto tempo orar? Orar sem cessar, igual eu falei. Você ora um pouquinho de manhã, à tarde, à noite, orar sem cessar. Não acredito que você vai estar lá no serviço, meu Deus, eu não sei o que, trabalhando. Não é assim. Você vai estar, Deus me abençoe o meu trabalho. Aí quando você lembrar de Deus no serviço, aos pouquinhos você vai lembrando, você vai conversando com ele ali mentalmente, né? Mas não deixar de orar, é a ferramenta importante. A respeito de madrugada, tem gente que acorda de madrugada e fala assim: eu vou dar um remédio pra você que não consegue dormir, quem tem insônia, né? Aí a pessoa vira e fala assim: você acorda de madrugada, você começa a orar, porque aí o diabo vai vir e vai fazer você dormir. O diabo não vai gostar de você de joelho no chão lá, vai fazer você dormir. Então o remédio pra insônia é orar. Enfim, a gente precisa, né, de um culto agradável a Deus. Daqui a pouco eu vou voltar no tema, mas aqui também, ó, não orar como quem? Como os hipócritas. A forma incorreta de orar. Como você não deve orar. Não ore como os hipócritas. Como é que os hipócritas oravam? Eles oravam para ser vistos, né? Eles oravam no meio assim da igreja, em voz alta. Eles oravam no meio do povo para se aparecer. Eles oravam, enfim, para se aparecer mesmo. E a gente sabe que, igual eu falei aqui, né? A gente deve orar em nome de Jesus, porque os méritos são dele. A gente não... Ele já carregou tudo. Então, quando você ora em nome de Jesus, ele já levou os pesos. Então, o mérito é todo dele, né? E não orar também como os pagãos, que também em algumas traduções está escrito gentios, algumas traduções da Bíblia. Os gentios, eles oravam como? Eles queriam ter, né? Eles oravam para receber. É uma oração de troca, como se fosse a oração fosse assim um negócio, né? Como se você fosse o cliente. Você ora e você pede, e aí algumas pessoas frustram-se, porque elas oram e às vezes não recebem, porque não é da vontade de Deus, ou você ora e Deus não escuta, Deus não fala também, né? E aí a pessoa fala: Deus, mas aqui, eu orei tal dia, eu fiz tal coisa, cadê minha bênção? Né? E aí você se enche de orgulho, e aí você começa a cobrar Deus. Algumas pessoas também, por não serem ouvidas em algumas orações por Deus, elas acabam se entristecendo muito, né? E se revoltando com aquilo e não oram mais e acham que não funciona. Agora, a respeito de Jesus na Bíblia, ele falou para orarmos o Pai Nosso. Você pode olhar que o Pai Nosso começa com a palavra Pai. Então, o nosso tipo de oração tem que ser assim. Nós temos que nos reconhecer como filho. Então, você ora como filho, né? Você ora como filho. Pai, ô Paizinho, eu preciso, Pai, daquele negocinho ali. Pai, muito obrigado. Pai, perdão. Louvado seja o seu nome, meu Pai. Eu sou teu filho, Senhor, né? Outro detalhe muito rápido que eu quero falar aqui antes de chegar no livro de novo. Quando a gente orar, a gente tem que saber discernir, porque você ora ao Pai, né? Você não fala: Jesus, me dá aquilo ali. Não. Jesus, ele é um intermediador único com Deus. Ele vai pedir a Deus e vai estar incessantemente ali, pela sua vida, ele vai estar clamando ao Senhor, que é o Deus Pai. É claro que é um só, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é um triúnico, igual eu já falei. Só que você pede ao Pai no nome de Jesus. Você não vai falar: Espírito Santo, me dá um dia bom. O Espírito Santo, ele é seu professor, ele te capacita e ele também, ele toma posse do seu corpo. Agora, Jesus, ele é o do diálogo, ele é o do amor, ele é do aprendizado, né? E o Pai, ele é o Pai, que você adora e ama. É claro, todos você adora, os três você adora. Você tem, assim, uma vivência com os três, você trabalha com os três como um só. Só que para pedir, você pede ao Pai no nome de Jesus, que assim ele libera a bênção por meio do Espírito Santo. Tá ok? Beleza, voltando ao texto aqui. Eu falei Apocalipse 22, versículo 4. Verão o seu rosto
e na testa terão escrito o nome de Deus. Esse texto falou muito comigo porque você vê lá em Êxodo 34, 29 ao 35. 34, versículo 29 ao 35. Moisés voltando do monte com as tábuas da lei. E sempre quando ele subia para conversar com Deus, ele voltava com o rosto resplandecente, brilhante. E isso era muito legal, porque mostrava ali a espiritualidade de Deus com o Pai. Mostrava ali o diálogo, né? Mostrava ali o amor, o tempo que eles ficavam ali a sós, o relacionamento mesmo. Só que aí eu quero ler um texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, 18. Capítulo 3, você vai ler o versículo 18, mas eu vou ler rapidinho aqui, só para a gente não atrasar. Tá. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o esplendor que se desvanecia. Por quê? Porque Moisés ele fazia isso, ele conversava com Deus. Só que, vamos supor, de manhã ele conversou com Deus. Resumindo, Deus quer isso. Quando ele falou com Moisés para subir no monte, ele quer que você sobe no monte. Quando Moisés descia com o rosto resplandecente, o seu rosto vai estar resplandecente, né? Eu quero falar um pouquinho sobre isso num próximo vídeo, porque já está grande demais. E o conselho é esse. Que Deus te abençoe, Deus te ilumine. Oro pela sua vida, para quem for assistir esse vídeo. E peço a Deus para que o Espírito Santo toque e te incomode, para você sair, para você orar, buscar Deus e deixar seu rosto brilhante. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa passagem, porque tem outros capítulos, um lá em Êxodo e outro em 2 Coríntios, Paulo rebatendo isso aí que Moisés fez. Muito interessante, eu queria falar também sobre isso, mas não agora. Então Deus te abençoe, corre para o monte para deixar seu rosto brilhante. Corre, porque Deus ele não quer que você tenha uma falsa espiritualidade, Ele quer te conhecer de verdade. Amém? Deus te abençoe, um ótimo sábado para você.